Olá, sejam muito bem-vindos ao Eu é Mais Bolas, o podcast que se dedica semanalmente a analisar e falar sobre aquilo que aconteceu no Alto Minho. Com as eleições autárquicas a aproximarem-se, vamos fazer uma pausa no registro habitual do nosso programa e, em vez de um debate sobre o que aconteceu durante a semana, vamos sim dar espaço àqueles que se candidatam a presidentes de Câmara. Até ao dia 12 de outubro, procure aqui no Eu é Mais Bolas as opiniões daqueles que querem ser o próximo presidente de Câmara do seu concelho. Viva, seja bem-vindo ao Eu é Mais Bolas, mais um episódio do especial Autárquicas, hoje com Carlos da Torre, o candidato do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Viana. Carlos Alberto Dias da Torre tem 65 anos, vive em casa arrendada no centro histórico de Viana e desloca-se habitualmente a pé, como não podia deixar de ser para quem vive no centro histórico. Só usa autocarro ou comboio quando precisa sair da cidade. Tem formação na área das artes visuais e a sua principal atividade é de designer, tendo também sido professor durante 10 anos. Dirigiu a comunicação e o marketing de uma empresa e uma gráfica. Tem 3 filhos, praticou remo na juventude e não acompanha com especial atenção a atividade desportiva, embora o vá fazendo de modo irregular em relação a diferentes modalidades. É frequentador assíduo da vida cultural da cidade, de Viana, de Ponte de Lima, Barcelos, Famalicão, Porto, Paredes de Coura. Aliás, se há motivo que o faça deslocar até para fora de Viana com regularidade, esse passa essencialmente pelas solicitações e ofertas culturais. Gosta muito de bolas de Berlim e é viciado nas do Manelzinho. Para ele, a política é o espaço de atuação em que podemos dar aos outros o melhor de nós, numa ambição coletiva de tornar tudo melhor para todos. É assim que se quer na política, sem permitir espaços à cultura do ódio, aos egoísmos selvagens de mentiras grosseiras e de violências várias. Acredita que, em nome da decência, todos temos que dar um passo em frente. Eu diria quase, Carlos da Torre, obrigada por estar connosco, eu diria quase para sair da cepa torta. Quase? Quase para Diria sair quase. da cepa torta. Sim, obrigado. Sim, claro. Muito bem, Muito Carlos. obrigado. Vou convidá-lo a fazer um exercício de imaginação. Vamos pensar, imaginar que estamos é eleito, não interessa o lugar, é eleito, está no novo executivo camarário, na primeira reunião desse novo executivo e pergunto-lhe qual será a sua primeira iniciativa. Ora bom, num cenário hipotético, eu posso imaginar até que o Bloco de Esquerda ganha a Câmara de Viana do Castelo e que eu estou na condição de presidente. Portanto, nessa situação hipotética, se estamos a imaginar, podemos imaginar tudo, eu sei exatamente o que faria nesse dia. A nossa maior prioridade tem a ver com transparência. Transparência não no sentido só de combater a corrupção, de evitar qualquer possibilidade que ela aconteça, mas transparência também no sentido de dar condições a toda a gente de participar de alguma forma nos destinos do Conselho. Eu acho que a primeira coisa que faria era organizar com os outros vereadores do Bloco e da oposição uma forma de chegar a todo o pessoal da Câmara, que é uma equipa muito grande, e deixar indicações, produzir um diálogo capaz com eles de alterar a cultura da Câmara a esse nível. Portanto, a primeira coisa que eu faria era conquistar a Câmara na sua totalidade para esse grande objetivo de tornar a Câmara um espaço mais aberto, mais participativo, mais disponível para a totalidade do município, para todas as pessoas, e, portanto, essa seria a primeira preocupação. Depois teria uma segunda que
andaria à parte dessa, que era tentar perceber uma série de coisas a nível das contas, porque é normal, não há dramatismo nenhum nisso, mas quem assume a transição de um poder tem que se certificar de como é que as coisas estão. E responder rapidamente a algumas coisas que eu sei que estão mal. A Câmara de Viana paga aos fornecedores do que se sabe, portanto, do que é conhecimento público, do que a 67 dias, ou melhor, pagava há 67 dias há um ano atrás. Se calhar neste momento paga pior. E isso tem efeito pernicioso na atividade económica do Conselho e fora do Conselho. Tem um efeito pernicioso grave. E não me parece que haja sequer, seja qual for a situação financeira da Câmara, que haja razões para isso, porque é assim, mais de metade dos municípios portugueses pagam com um prazo inferior a 20 dias. Mais de metade. Ora bom, não deve haver aqui condições tão mais difíceis comparativamente com a maior parte dos municípios que faça com que haja essa discrepância. Mas há um problema que foge inclusive a esses números. Há um comportamento da Câmara em relação às associações que afeta muito a área cultural, que é ainda mais grave do que isso, porque chega a haver acordos, protocolos, compromissos, que, claro, não dão lugar a fatura nenhuma, portanto, não há uma evidência contabilística de que esses débitos existem, mas às vezes passa-se mais de um ano sem que a Câmara cumpra compromissos que foram assumidos com essas associações. E nós sabemos o efeito que tem na atividade das associações e sabemos da injustiça que é, porque essa mentalidade que alguns têm, e parece-me que as câmaras muitas vezes têm também, de quando estão a dar um apoio desse tipo, estão a dar uma benesse, não estão a dar benesse nenhuma, estão a cumprir a sua obrigação. Portanto, estão a dar o apoio que a comunidade tem obrigação de dar àqueles que voluntariamente estão a desenvolver um trabalho de interesse para toda a comunidade. Regra geral, é nesse quadro que isso acontece. E, portanto, não cumprir com essas associações é, no nosso entender, muito grave. Nós sabemos que um candidato, ainda hoje, na altura em que estamos a fazer esta gravação, fez um ato público, portanto, uma ação que, no fundo, é mais mediática que substancial, no sentido de pedir à Câmara a relação das dívidas. Eu nem sei se isso é legal em termos de dados, quer dizer, vir a listagem das pessoas a quem a Câmara deve. Mas nem sequer acho que isso seja o mais importante, nem que a política deva ser feita com ações mediáticas desse tipo só. Há uma coisa que é evidente e não é preciso grandes verificações para perceber. A Câmara está a pagar tarde. E isso tem um efeito pernicioso grave. E, portanto, tem que ser corrigido. E depois há este outro. Aquilo que, tendo um efeito muito gravoso sobre atividades que são fundamentais, nunca virá nessa lista. Portanto, porque não são débitos que estejam formalizados na contabilidade de certeza absoluta. Não por causa de qualquer irregularidade, mas porque suponho que é assim que as coisas funcionam. E, portanto, provavelmente a minha primeira atenção iria para essas duas coisas. Conquistar o pessoal para um objetivo muito amplo, que é mudar completamente a forma de estar na política, de quem governa o município e do enorme corpo de funcionários que deve estar alinhado com essa nova orientação, com essa nova forma de estar e garantir que se entra num ciclo de contas certas. Muito bem. Portanto, equipa unida para olhar pelos interesses do Conselho e contas certas para que ninguém fique prejudicado nas longas esperas. Entretanto, Carlos, no dia em que estamos a fazer esta gravação,
A Câmara Municipal está muito feliz porque recebeu autocarros elétricos, e o problema da mobilidade no concelho parece começar a ficar mais ou menos resolvido. Acha que sim, acha que é suficiente? Como é que se resolve um problema que, como sabe, afeta principalmente as freguesias mais distantes? Não há autocarros suficientes, nem outros transportes, e todos os dias a cidade é invadida de carros com uma pessoa só que vem para cá trabalhar, sendo que já não há espaço para tanta viatura. Maria José, em relação à mobilidade, o Bloco há muitos anos que defende um plano integrado, porque sabemos, inclusive, que a mobilidade é decisiva para desbloquear uma série de problemas na coesão territorial e social e até na parte da atividade económica do concelho. Portanto, sem uma estratégia de mobilidade capaz, é muito difícil desbloquear os problemas que temos. Portanto, quando se fala do isolamento de algumas freguesias, é pela mobilidade que se resolve. Quando se fala, e aí sim fala-se frequentemente, a expressão que nós usamos para a campanha, não sair da cepa torta da atividade económica no centro histórico da cidade, a mobilidade tem aí um papel fundamental, pode ser decisiva. Portanto, quando se fala de mobilidade, está-se a falar de pessoas mais idosas, algumas que já não conduzem sequer, e portanto nem sequer têm alternativa se não houver uma estrutura pública capaz de lhes dar respostas, têm a vida muito mais limitada. Portanto, quando falamos de mobilidade, estamos a falar praticamente um sistema sanguíneo que faz com que o conceito funcione. E ele foi descuidado durante muito tempo e não nos parece a nós que mesmo aquilo que está agora a ser feito, que parece bastante melhor do que o que existia antes, seja suficiente para resolver os problemas, porque não corresponde exatamente a um plano integrado que se perceba. Nota-se que à medida que as eleições, pronto, a política local e a política nacional funciona por ciclos eleitorais. As coisas arrastam-se e nos últimos 5, 6 meses tenta-se mostrar que se faz o máximo e normalmente de um modo atabalhoado para garantir que antes da data das eleições há boas notícias para toda a gente. Essas boas notícias às vezes desvanecem-se pouco tempo depois das eleições. Pouco tempo depois percebe-se que as coisas não são muito sólidas, que não foram muito bem pensadas, que há ali problemas para resolver que muitas vezes depois não se resolvem também, porque entretanto ficam com alguns nós cegos. Tudo o que venha a melhorar a situação da mobilidade é boa, mas tudo que seja menos que um plano geral, organizado, uma estratégia capaz de estar estruturada com o tipo de desenvolvimento que queremos, com a cidade que queremos, com a relação que queremos entre as freguesias e a cidade, com a relação que queremos com o exterior. Se isso não for feito de um modo articulado, eu acho que estamos sempre a fazer remendos. E eu creio que o que vem aí é mais um remendo maior, provavelmente vai resolver algumas situações, muito melhor do que a situação anterior, porque isto, após a pandemia, tem sido uma atrapalhada permanente e, portanto, não temos saído de uma situação de conflito, de ausência dos transportes que já eram maus, passaram a ser piores ainda, porque passou a não os haver em algumas situações, mas nós temos uma ideia estruturada para resolver esse problema que não tem só a ver com autocarros. Tem a ver com um outro conjunto de coisas, que tipo de mobilidade é que nós queremos na cidade, como é que nós devemos organizar a mobilidade em relação a outros polos urbanos com quem temos uma relação mais ou menos permanente e que tem importância na vida das pessoas dentro do concelho de Viana. Como é que queremos que as pessoas venham para a cidade e vão da cidade para as freguesias
se queremos organizar o Conselho com mais centralidades vivas que permitam dinâmicas económicas, inclusive maiores nas freguesias, assim, tudo isso tem que ser pensado para a mobilidade. Assim como se queremos uma cidade sossegada ou se não queremos uma cidade sossegada. Porque assim, se quisermos uma cidade sossegada, nós vamos ter que apostar muito mais nas bicicletas, no andar a pé, nos transportes públicos bem organizados e gratuitos na zona da cidade, e não, por exemplo, como outras candidaturas defendem, apostar principalmente no estacionamento no centro da cidade. A aposta no estacionamento no centro da cidade de uma forma intensa é sempre um buraco sem fundo, é sempre um problema insolúvel. E mesmo o critério que à partida parece justo, não, mas vamos dar privilégios aos residentes, para os residentes terem alguma comodidade, mas depois vamos queixar de que o comércio diz que as pessoas não conseguem parar para ir às lojas fazer as suas compras. Se a lógica for sempre uma lógica de tráfego intenso dentro da cidade, nós vamos ter sempre problemas mal resolvidos. Portanto, a questão da mobilidade, o que ouvimos aí são boas notícias, é claro que são boas notícias, para melhor está bem, pronto, mas não são notícias que nos devam alegrar o suficiente, porque continuamos a fazer remendos, continuamos a reagir a coisas que foram mal resolvidas, a conflitos que não deveriam ter existido, portanto, a confusões, e essa não é a forma de planear, essa não é a forma de resolver os problemas. Muito bem. Sim. Ok, vamos falar sobre outra das grandes preocupações do país inteiro, mas a Indiana, até sendo uma cidade tão pequena, parece quase impossível os preços a que chegaram as rendas de casa. O Carlos vive mesmo no centro da cidade e, portanto, está a par da dificuldade que há em encontrar casa no centro e da exorbitância que tem que se pagar pelas rendas. Como é que se poderia resolver isto? É assim, algumas coisas já estão a ser feitas nesse sentido. Nós no Bloco não somos catastrofistas, não, agora é insuficiente também, é muito insuficiente, e o diagnóstico está feito, acreditamos que esteja bem feito, ao ritmo que as coisas estão a ser resolvidas, não vamos chegar lá. Nós vamos continuar a ter insuficiência de habitação social e, portanto, é preciso intensificar as respostas a nível de habitação social e portanto, a Câmara tem que ter ainda mais do que está a fazer e parte do que está a fazer são projetos, portanto não temos as coisas resolvidas. É preciso agir em relação à classe média, criando-lhe condições para fazer frente a um mercado que está altamente inflacionado. Viana é um dos exemplos mais evidentes no país de um crescimento exponencial, tanto nas rendas, o mercado de arrendamento colocou mais casas para arrendar nos últimos tempos, mas as pessoas não chegam a pegar nelas porque os preços são incomportáveis, não tem nada a ver com aquilo que as pessoas ganham, portanto são incomportáveis, está-se a entrar numa fase de ruptura e a ruptura só não acontece porque quem acaba por continuar a alimentar esse mercado de arrendamento que está a ser feito principalmente no centro da cidade para classes mais altas, estamos a falar de T0s e T1s, portanto configurações que nem são aquelas que correspondem à ideia que por aí há de que os imigrantes se juntam todos numa casa e pagam mais, não, estamos a falar de configurações, em muitos casos, que são para quem tenha um poder de compra muito elevado e, portanto, estamos a resolver os problemas dos mais ricos e estamos a deixar de fora de uma necessidade básica a maior parte da população. Eu acho que a Câmara vai ter que intervir
no mercado imobiliário, criando ela própria também incentivos a respostas paralelas à do mercado espontâneo, de modo a que as pessoas com mais dificuldades, mas que mesmo assim já estão na classe média, possam ter uma resposta capaz a nível dessa necessidade básica que é habitação. As questões associativas também podem responder à classe média, portanto, soluções cooperativas, soluções de renda de custo controlado, diversas soluções desse tipo podem responder à classe média, mas vai ter que haver um conjunto de iniciativas muito maiores do que aquelas que existem em termos de habitação de resposta social. Portanto, a Muito bem. habitação capaz de dar o mínimo de dignidade a pessoas que neste momento estão a viver em condições muito complicadas ou estão mesmo sem casa. Portanto, Sim. a habitação é um problema grave no Conselho de Viseu. E as respostas Sim, dizem. Carlos. Muito bem. Outra coisa, porque temos pouco tempo, o Carlos é um homem da cultura, aliás, é um artista plástico de prestígio da nossa cidade e da nossa região, e, portanto, obviamente, estes assuntos também lhe dizem respeito e de uma forma muito particular. Como é que vê a programação cultural de Viana? Maria José, é assim, para mim e para o Bloco de Esquerda, não é por sermos pessoas da cultura que a cultura é importante. Eu Porque acho que a cultura é importante. a cultura é mais do que isso. A cultura não é um capricho de alguns, não é um privilégio de alguns, não é um gosto especial de alguns. A cultura é estruturante. Sem desenvolvimento cultural é muito difícil fazer o desenvolvimento sustentável de outro tipo. Portanto, a educação e a cultura são básicas para tudo o que se possa fazer. Viana tem um problema grave a nível da cultura. A cultura é das áreas mais pobres na atividade do município, por muito que se diga o contrário. Chega a ser escandalosa a negligência em relação a determinados assuntos e só não tem consequências porque a cultura é frágil, a cultura estruturalmente em relação ao poder é frágil. Eu dei há bocado o exemplo das associações, por exemplo, as associações culturais. Maria José, não só houve associações culturais protestarem porque o que necessitam para a sua atividade não chega a tempo e horas. Porque é que não se ouve? Provavelmente porque as pessoas têm medo do que pior do que chegar tarde é não chegar nunca. E, portanto, quando há este clima, e não estou a dizer que é porque alguém na Câmara ameaçou, não estou a dizer nada disso. Estou a dizer que há todo um ambiente de fragilidade em quem desenvolve essas atividades que tem que ser alterado. Viana tem excelentes criadores, tem pessoas a desenvolver muito bom trabalho, completamente abandonadas. Quer dizer, o Conselho de Viana não lhes dá condições em termos de equipamentos, de poderem desenvolver o seu trabalho, de espaços. Isso já aconteceu no passado. É que Viana até teve boas experiências a esse nível de outras épocas e que deram resultado. É conhecido, toda a gente conhece o que se passou, por exemplo, nos anos final dos anos 70, princípio dos anos 80, final dos anos 70, princípio dos anos 80, no BC9. E toda a gente percebeu é que nem sequer se tem que inventar nada. As experiências aconteceram, funcionaram. 40 anos depois, estamos com constrangimentos do mesmo tipo e as soluções não aparecem, porque não há memória. Não há memória de que houve uma determinada altura em que os poderes públicos disponibilizaram um espaço e, de repente, as coisas desabrocharam com uma velocidade fantástica.
E hoje que há outro tipo de orçamentos que podem ser utilizados nessas coisas, que há um grau de exigência diferente, que há massa crítica, que há muita gente a fazer trabalho. As pessoas andam a fazer trabalhos desgarrados porque o município não aposta, por exemplo, como aposta o município de Castelo Branco, por exemplo, para ir para longe daqui, nem sei de que partido político é a Câmara de Castelo Branco, mas tem lá eu acho que eles chamam fábrica da criatividade ou fábrica cultural, um espaço onde as pessoas têm auditórios, salas para trabalhar, ateliês, portanto, onde as pessoas podem desenvolver atividade. Viana, neste momento, se tivesse apostado já num equipamento desse tipo, estaríamos a dar cartas em muitas áreas e estaríamos num outro patamar a nível da atividade cultural. E isso tem reflexos em muitos aspectos. A cultura cria economia também. A cultura faz com que as pessoas fiquem mais ligadas ao território onde estão. Portanto, tudo o que tem sido feito é para empurrar as pessoas para fora. Porque mesmo em áreas mais estáveis, que são mais municipais, como os museus, todos sabemos que poderiam estar num outro nível se não se tivesse mandado para fora daqui alguém que está agora a fazer um excelente trabalho em Lisboa e que, pelos vistos, aqui não foi apreciado. O que é que tem Viana que faz com que estejamos permanentemente a maltratar as pessoas que podem trazer alguma qualidade ao trabalho que se faz? Nós não conseguimos entender isso. Portanto, isso tem que mudar completamente e para nós a cultura é estruturante em relação ao desenvolvimento. Muito bem. Carlos da Torre, vamos quase terminar. Quero voltar àquele cenário hipotético de que falámos no início e agora imagino que passaram 4 anos, o mandato está a acabar, olha para trás e o que é que considera que é obrigatório ter deixado feito? É obrigatório deixar a Câmara com uma cultura de transparência completamente diferente. Isso é. E é obrigatório ter experimentado uma estratégia e ela ter feito com que as pessoas se envolvam no trabalho político do município e possam continuar as coisas, mesmo que o Bloco deixasse de ser poder no ciclo seguinte. E depois há uma coisa que eu não faria de certeza absoluta. Não poderia fazer coisas nos últimos 3 meses que não fiz nos 4 anos anteriores. Isso não fazia certeza absoluta. Carlos da Torre, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo tempo que passou connosco. Desejo-lhe uma boa campanha e até breve. Muito obrigado, Maria José. Terminada esta conversa, fique atento aos próximos dias para novas conversas ou então aproveite para ir ao arquivo do podcast Eu é Mais Bolas para ver e ouvir outros candidatos a presidentes de câmaras do Alto Minho. Em meu nome e em nome da Maria José Braga, muito obrigado por ter estado desse lado. Fique bem, fique desse lado.